mim assim um sentimento, assim como se Deus estivesse assim me concedendo algumas inspirações para compor, mas eu não tinha assim, aquela base, não tinha aquela experiência. Então eu comecei assim a buscar a Deus. Falei, Senhor, por onde eu começo, né? E me faz lembrar que, ó, vou te falar uma coisa, eu não tinha voz, né, para louvar a Deus. A minha voz era totalmente desentoada. Tô falando sério, era desentoadíssima. Igual do pastor Anderson, desafio. Eu acho que igual a mim não tem, não. Mais desafinado do que eu não tem mesmo. Iniciando a minha fé em Cristo na igreja do Barracão de Odoro, Assembleia de Deus, Filiais de Marechal Hermes. Então tinha culto de mocidade. Então eu não tinha assim muita base, não tinha muita experiência. E tinha um culto muito abençoado aos sábados, culto de jovem. Então, aí, no caso, a Celeste, que hoje dorme no Senhor, pô, uma irmãzana mesmo, muito amiga, me ajudou muito, falou, Marquinhos, olha só, você vai estar com a oportunidade sábado, tá? Você vai ter a oportunidade, você vai louvar o Senhor. Aí eu falei, ai meu Deus, já começou a dar aquele frio na barriga, né? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Senhor, e me faz lembrar que tinha uma cantora, a Lia de Assis, que eu gostava muito de ouvir, era vinil na época. Gente, eu não sou tão velho assim não, calma aí, alto lá gente, calma. Não, a gente convém que na palavra de Deus diz que ainda na velhice darão frutos, né? É ali que começa. Então quando essa aí eu tenho que, para me chegar a esse processo, eu tenho que recapitular um pouquinho lá atrás. Aí o que acontece? Aí tava chegando já o grande dia, né? Aí eu peguei aquele, inspirava muito José de Paula, Volutito, Lia de Assis, X de Cavalhares. Então tinha um hino assim, em teu viver existe um vazio, se tu não podes cantar. Então, mas misericórdia, só Jesus da causa. Aí vamos ver o Marquinhos. Então aqui da Florida, em teu viver existe. Tremia como, meu Deus, como vara verde, tremia muito. E a mocidade via, jovem, né? Temos que entender, quanto jovem é assim mesmo, né? Aqui eu vizinho, aqui, ali rindo, eu falei, existe um vazio, se tu não. Aí eu falei, Jesus, depois que acabei de cantar, né? Aí ficou aquela coisa assim, depois eu no meu anonimato, né? Eu falei, Senhor, que misericórdia, comecei a buscar a Deus, Senhor. Não trouxe pro meu coração amargo, o motivo dos jovens que até estivessem rindo de mim. Era para o povo, né? Que tava... Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Irmão, mas aconteceu uma coisa extraordinária. Eu comecei a buscar a Deus, falei, Senhor, eu quero fazer algo para o Senhor. Eu quero ser útil para o Senhor. Senhor, que eu venha me aprimorar. Me aprimora, Senhor, para que eu possa louvar o Senhor com o entendimento que a Bíblia, o Salmo diz, né? Tocar bem, né? Com entendimento. Então eu comecei a buscar a Deus. Irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na madrugada eu comecei a orar ao Senhor. E na medida que eu orava ao Senhor, eu comecei a sentir assim, um processo assim, né? Espiritual muito grande, que era da parte de Deus. Aleluia. Quando de repente, irmãos, senti assim uma coisa muito maravilhosa, muito misteriosa, segredo meu, mas eu gosto de compartilhar em honra da fé, para aqueles que às vezes, né, poxa, eu não tenho voz, poxa, tudo bem, não tem isso. A Bíblia diz que todo ser que respira louva ao Senhor, mas se você tem uma chamada específica, se você quer se dedicar, poxa, ensaia, pega o CD, canta por cima, não tem problema, vai ali, tal, mas que seja para o Senhor. E na simplicidade Deus vai sondar o seu coração. E eu comecei a orar ao Senhor. E o Senhor começou a trabalhar na minha voz. E me lembro que quando eu recebi novamente a oportunidade para louvar a Deus, que de repente acho que começava a se formar até a plateia. Ih, meu Deus, misericórdia, né? Mas a história já foi diferente. Cantei o hino da Márcia. Porque temer as barreiras da vida, porque ante o sofrer vacilar, porque acha que as lutas estão perdidas, se o Senhor está a te ajudar, não tem, mas confia somente que o Senhor te sustentará, se esperares em Deus, a vitória sorrindo virá. E aí nesse processo todo eu vi que a coisa ficou diferente.
Aí já começaram a olhar, o que está acontecendo? Deus começou a trabalhar. Deus começou a trabalhar. E eu orando pela madrugada, quando de repente me apareceu, irmão, assim, dentro de um processo espiritual, aquele que tem assim uma, né, isso é processo, né, hein? Quando começa a buscar a Deus, Deus começa a revelar algumas coisas, e veio a voz, meu coração, veio a voz, pega uma caneta, pega um papel, irmão, e a coisa estava tremendo ali na madrugada, ali na cozinha da minha mãe, e começou a ouvir as letras. Se teu irmão estiver com problema, não desanime, comece a orar, né? E aquela coisa que veio a letra todinha, eu falei, e aí Deus começou a trabalhar. E ali começou, entendeu? Se tu, irmão, estiver com problemas e pensa até em se desesperar, não desanime, comece a orar, entregando tudo nas mãos de Deus. E Deus começou a trabalhar. Deus começou a trabalhar e começou a ouvir hinos e mais hinos e mais hinos. E todos esses hinos que vieram, pastor, são históricos da minha vida, das provações que eu passava. Se tornavam verídicos, vidente. Isso é muito gostoso. A vivência. É muito legal isso, porque você está cantando aquilo que você vive, aquilo que você viveu. E o que acontece? Aí Deus começou a trabalhar, até fiz alguns trabalhos, gravei um vinil, né? Gravei também um CD, né? Então veio minha filha, aí tem algumas composições, e Deus foi me dando composições, e eu comecei a dar para minha filha algumas composições da qual ela veio compor. E eu fico feliz, eu fico feliz de ver a minha filha estar podendo assim louvar a Deus, né? Com esse talento maravilhoso pela misericórdia que Deus deu a ela. E o mais importante, a mensagem falando aos corações das pessoas. Sim. É muito importante, entendeu? Que o compositor, né? O cantor que vai também cantar, entendeu? A mensagem ela tem que falar. Ela tem que falar, porque e a unção faz a diferença. É verdade. E eu fico muito feliz por isso, por Deus ter me dado essas composições maravilhosas, né? Mas tudo tem um processo. Eu não tinha voz, irmão. Eu desentoava o entoado. Como é que pode isso? Né? E Deus foi trabalhando, e graças a Deus, louvo a Deus por essa bênção maravilhosa, né? Glória a E Deus. muito obrigado. Amém. É bacana, Poder né? expressar para os irmãos isso. Amém. É Tudo bacana começou saber dessa esse processo, oração. né? Como é que essa coisa começa. Uma bola de fogo me envolveu, pastor. Amém. E isso é muito profundo, pastor. Ah, irmão, mas a questão não tá ruim demais. Não, não é isso, não. Não, é uma intimidade com Deus, é uma coisa com Deus que só quem passa sabe, só quem vive sabe. É verdade. Só quem tem essas experiências. Por isso que eu falo, o crente maduro não é o crente que tem muitos anos na igreja, que isso não quer dizer nada. O crente maduro é o crente que tem experiências com Deus. Quanto mais experiências com Deus o crente tem, mais maduro ele se torna, porque mais Deus trata, mais Deus fala, mais Deus usa, mais Deus ministra. E aí a gente vai descobrindo coisas do coração de Deus, porque Deus, ele fala, né, aquele que me buscar será achado. Eu quero ser achado. É o pai que se esconde atrás da cortina para o filho encontrar, né? O pai está ali se escondendo, mas ele bota o pé de fora para o filho poder ir lá e achar. Então, quer dizer, quanto mais a gente busca esse Deus, mais ele se revela, mais ele descortina o coração dele para nós. Isso é bacana, isso é legal. E assim, qual a canção, Bianca, que você, no caso, pôde ler, ver e falou assim, não, essa aqui é a minha, né? Porque sempre tem, né? Todas são filhas, na verdade. É verdade. Mas sempre tem aquela, não, essa aqui, a gente poxa. mais gosta, mais se identifica. E assim, os louvores que Deus, né, deu pro meu pai, eu me identifico muito.